Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa Eucaristia. Enviamos um abraço para quem nos está a seguir em casa, para quem nos acompanha na nossa fé, nesta nossa Eucaristia e adoração do Santíssimo Sacramento a seguir, sobretudo os doentes. Fazemos-lo da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá, uma paróquia no meio do mundo inglês, mas em português. Expressamos a nossa fé em português. E hoje vamos celebrar a Eucaristia lembrando os irmãos e cunhados de Felisbela Valente e o seu marido, Maria do Carmo Pais e a pedido de Angelina e Mariana Ponte. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste de São Pedro Crisólogo um pregador insigne do Verbo encarnado, concedei-nos por sua intercessão que, meditando os mistérios da salvação, os vivamos com fidelidade na vida de cada dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Palavra que o Senhor dirigia ao profeta Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Ali te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e encontrei-o a trabalhar na roda. Quando o vaso que ele estava a moldar não saía bem, como acontece com o barro nas mãos do oleiro, ele começava de novo e fazia outro vaso como lhe parecia melhor. Então o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: não poderei eu tratar-vos como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxa-no para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo escriba inscrito sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de proferir estas palavras, Jesus continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Vamos sentar um pouco. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a festa de São Pedro Crisólogo. E a palavra crisólogo vem de língua de ouro, que diz o salmista que a minha língua passe como num crisólogo. E São Pedro Crisólogo era um grande pregador, um homem que falava de Deus, e um homem que não tinha medo. Nós, na humanidade que vivemos no mundo, não é só a nossa época, é todas as épocas, há uma tentação de falta de palavra, há poucas línguas de ouro. Nós hoje duvidamos, pomos em questão. Durante muito tempo, quem de nós se atreveria a pôr em questão as autoridades, a duvidar das boas intenções das autoridades, dos governantes? E chegámos a um tempo em que parece que as palavras não têm significado. Não quer dizer que elas não tenham, não quer dizer que as pessoas não sejam corretas na forma como falam, diz só que a sociedade estruturou-se de uma tal forma que hoje duvidamos de tudo e de todos. Não há palavras de ouro, não há palavras a sério, duvidamos. Quando abrimos a televisão, quando abrimos os meios de comunicação social, estamos logo: este meio de comunicação está afeto a este grupo ou está afeto àquele? Não há palavras de ouro. E celebrar São Pedro Crisólogo, doutor da Igreja, é pensar um pouco nisto. Nós temos vindo a acompanhar nas leituras de São Mateus, o Evangelho de São Mateus. E no Evangelho de São Mateus falam-nos em parábolas. E hoje explica um pouco o reino dos céus. E o reino dos céus, nós temos muita dificuldade em compreender o que é o reino dos céus. Muita dúvida. Estamos de tal forma presos ao reino do mundo que não somos capazes de levantar a cabeça. Não somos sequer capazes de entender o que Jesus diz. E Jesus fala-nos da vida. Quem encontra Cristo encontra a vida. Cristo encontra o tesouro, a parábola, por exemplo, do tesouro precioso, dá sentido, sabor, valor, gosto à sua vida, tanto que a nossa vida tanto precisa e merece. O reino dos céus é como um comprador, procura pérolas preciosas.
quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Diz o Evangelho de São Mateus, um versículo antes daquele que ouvimos hoje. Hoje, o Evangelho do capítulo 13 de São Mateus, versículo 47 e 53. Mas no São Mateus 13, 45, 46, fala disto, da venda de tudo para comprar aquela pérola. Ao meditar sobre a riqueza e sobre o significado do reino de Deus na nossa vida, hoje, mais uma vez, Jesus mostra-nos qual é o verdadeiro tesouro. Porque o reino dos céus é um tesouro escondido num campo. É um tesouro que existe, mas não está para aí para todo mundo ver ou achar. Está escondido. Ele precisa de ser procurado. Precisa de ser limpo. Precisamos nos esforçar para encontrar os tesouros escondidos no reino dos céus. Quão precioso é um tesouro escondido, valoroso, de um valor e importância de qualquer outro tesouro. Quando alguém procura pérolas, e existem pérolas de vários valores e qualidades, e encontra uma pérola preciosíssima como nenhuma outra, essa pessoa deixa as outras pérolas para cuidar desta pérola preciosa que encontrou. Você vende seus bens e tudo o que você tem para ter aquela única pérola. Nós vivemos a vida inteira à busca de uma pérola, em busca de um tesouro. Toda a vida procuramos a pérola e o tesouro. Mas algo que realmente possa nos preencher e dar sabor à nossa vida. Muitas vezes enganamo-nos, iludimos-nos e vamos por caminhos errados. Achamos que os bens e os tesouros deste mundo dão sentido e valor à nossa vida. Outras vezes paramos em pessoas, em situações e não descobrimos o tesouro essencial. Quem de nós poderá gabar que não se enganou no caminho para o verdadeiro tesouro? Quem encontra a Cristo encontra o sentido da sua vida. Quem se encontra com Jesus, quem o descobre, quem entra no tesouro precioso, que é o coração de Jesus, encontra a sua razão de viver. Assim como os apóstolos um dia encontraram o Senhor e tudo deixaram por Ele, quando nós encontramos Jesus, deixamos de confiar em outras pessoas e deixamos de colocar o nosso coração e os nossos valores, que são os valores do reino de Deus. Nós olhamos para Jesus Cristo e com tristeza descobrimos isto. Só houve uma pessoa que descobriu o reino dos céus na vida de Jesus, que foi o assaltante que estava preso com ele na cruz. Senhor, quando chegares ao teu reino, lembra-te de mim. Ele sabia que não era o reino deste mundo. Foi o único. E a resposta de Jesus é a resposta que Ele dá a cada um de nós. Não te preocupes, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Os outros foram descobrindo este reino. Mas no Evangelho, o único que descobriu o reino foi o assaltante que estava preso com Jesus. E dá-nos uma grande lição. Nós aqui em Kingston temos uma igreja que está um pouquinho abandonada, que nós conhecemos ao bom ladrão, ao good thief, penso que é assim que se chama, porque ele foi o único que descobriu o reino. Enquanto Jesus esteve entre nós, ninguém. Portanto, também não podemos desanimar. É uma luta constante. Só aquele assaltante, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele sabia
ele descobriu que o reino de Jesus não era aquele, porque estavam as forças a acabar. Ele sabia que o seu reino era o reino que Jesus Cristo tinha prometido e que ninguém foi capaz de perceber. Portanto, e nós temos que nos juntar a este bom ladrão. É com tristeza que a igreja tão bonita esteja assim tão abandonada, porque tem um sentido tão belo, tão cristão, a atitude do bom ladrão. Porque foi o único que consolou Jesus, foi o único que disse: eu entendi. Que disse quando Jesus estava para a morte: eu entendi, Senhor, lembra-te de mim do teu reino. O outro não percebeu nada. O outro viu a sua morte como um castigo. Mas aquele bom ladrão foi o único que entendeu. E nós, como cristãos, temos que refletir nisto, temos que pensar e não desanimar. Era a última pessoa, certamente, que se esperava. O imperador ficava-lhe muito bem ter percebido o que é que Jesus disse. Os guardas, os funcionários do governo, ficava-lhe bem. Nenhum. Os apóstolos, Pedro andava lá fugido e Jesus gostava tanto de Pedro e Pedro gostava tanto dele. Ninguém entendeu. Portanto, não podemos desanimar. Nós vivemos hoje um mundo muito contra a igreja, muito contra o Evangelho. Eu ultimamente tenho refletido muito sobre alguns aspectos, e um deles é o aspecto da cultura. Nós hoje vivemos um mundo em que está tão bem definido o que é cultura, que a gente tem que fugir da cultura que nos estão a impor, porque isso não é cultura. A cultura é a vida, é o respirarmos, é o nós sermos livres para procurar. Não, hoje no mundo, se tu sais dos parâmetros que alguns definem, tu estás perdido. E isto não é cultura. Eu dei um exemplo e vou já terminar, peço desculpa. Nós temos aqui na nossa igreja as grades do Santo Cristo em ferro forjado. Temos no salão, e aquilo é uma trabalheira, o ferro trabalhado. Algumas famílias sabem disso. O ferro trabalhado no fogo, moldado no fogo, é uma arte dos portugueses. E telefonaram-me de Lisboa a perguntar o que é que nós tínhamos. E eu falei-lhe no ferro. Não, isto não é cultura. E eu digo assim: santa misericórdia de Nosso Senhor. Então, nós estamos a chegar a um tempo em que não há quem saiba fazer isto. Estamos a chegar a um tempo em que não se sabe o futuro. Sabemos o trabalho, a capacidade de moldar o ferro, toda a técnica, tudo, não é cultura. Nós vivemos num tempo angustiante, com conceitos tão bem definidos, parecendo tão bem definidos, que atrofiam, atropelam a dignidade. E nós, cristãos, não nos podemos atropelar, nem baixar. E ao dizer, eu não vou por aí, não estamos a ofender ninguém. Só estamos a dizer que junto de Jesus estavam dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E só aquele que foi contra a corrente, aquele que parecia que estava louco, era o único que entendeu aquilo que Jesus Cristo disse. O resto andava ali tudo em volta, tudo aquela confusão toda, e só o bom ladrão é que entendeu o que era o reino. Não queria saber do que estava a acontecer ali à volta, nada, só estava interessado no reino, projetado para o reino. Caríssimos irmãos, no fundo a nossa vida é isto. Estes tempos, São Mateus tem-nos enriquecido com parábolas. E a parábola do trigo e do joio é elucidativa para explicar o mundo. Jesus, não arranques o joio, não toques no joio.
Mas virão os anjos, como diz aqui no Evangelho de hoje, virão os anjos, depois separam. E o joio tem o destino dele. O joio vai ser queimado. Mas não arranques, não estragues, não destruas, não perturbes, não incomodes. Vamos então pedir ao Senhor, e sobretudo neste dia da festa de São João, São Pedro Crisólogo, que as nossas palavras sejam de ouro. Tudo aquilo que dissermos, e tudo aquilo que influenciarmos, e tudo aquilo que pensarmos, e todas as buscas que fizermos, que seja o sentido de encontrar a pérola de ouro, e que a nossa língua seja de ouro, e que o nosso mundo tenha palavras de ouro, e que não nos assustemos. Eu não sou capaz de ir atrás da definição de cultura que vejo hoje. Não sou capaz. Repugna-me profundamente. Não sou livre. Está demasiadamente definido. Está demasiadamente metida numa caixa. E nós temos que ser muito mais livres. Então que o Senhor Jesus Cristo nos liberte, e nos liberte à maneira do bom ladrão, para sermos capazes de ver o que é o reino. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos, Senhor, pelas igrejas católicas, ortodoxas e protestantes, para que sejam unânimes no anúncio da palavra de Deus, que tem a garantia de ser sempre atual. Oremos. Pelos que creem que a vida está nas mãos de Deus, tal como o vaso de barro nas mãos do oleiro, para que sejam humildes e deem graças ao Senhor. Oremos. Pelos homens da ciência, que cada vez sabem mais sobre os segredos do mundo e da nossa própria história, para que o orgulho da razão não os conduza à indiferença. Oremos. Por tantos batizados que entre nós e pelo mundo além vivem atentos a tudo, menos ao Evangelho, para que a palavra de Jesus possa acordá-los. Oremos. Por todos nós aqui reunidos na celebração da Eucaristia, para que nunca nos cansemos de fazer o bem, mesmo que fiquemos longe do ideal com que sonhamos. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. Fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste São Pedro Crisólogo um pregador insigne do Verbo encarnado, concedei-nos por sua intercessão que, meditando os mistérios da salvação, os vivamos com fidelidade na vida de cada dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9, até ao terço.
Senhor Jesus, presente no sacrário, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre os vossos filhos, que aqui reunidos ou em casa, com a sua presença ou em pensamento de fé, reparação e amor, choram a vossos pés as suas infidelidades, as suas dúvidas de fé, os seus cansaços e lutas, as suas doenças. Senhor, olhai por nós, vossos pobres pecadores. Possamos nós, pelas promessas que fazemos, solenes ou mais particulares, tocar o vosso divino coração, dele alcançar a misericórdia para o mundo infeliz, para o mundo que faz questão de não vos conhecer, que vos despreza, ridiculariza e ridiculariza também aqueles que acreditam em vós, para que todos que não têm fé e felicidade de vos amar sejam também contemplados com a vossa graça. Senhor, daqui em diante, todos nós vos prometemos tentar esquecer da ingratidão dos homens, e nós vos consolaremos, Senhor. Tentaremos que do abandono em que sois deixado no vosso sacrário, nos sacrários das nossas igrejas, nos tabernáculos, nós vos consolaremos, Senhor. Dos crimes dos pecadores e da falta de arrependimento, nós vos consolaremos, Senhor. Do ódio dos ímpios, nós vos consolaremos, Senhor. Das blasfêmias que pronunciam contra vós, nós vos consolaremos, Senhor. Das injúrias feitas à vossa dignidade, nós vos consolaremos, Senhor. Dos sacrilégios com que se profana o vosso Santíssimo Sacramento de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das imodéstias e arrogâncias e irreverências cometidas na vossa presença adorável, nós vos consolaremos, Senhor. Da tibieza e da fragilidade da nossa fé e da nossa falta de capacidade de vos testemunhar, nós vos consolaremos, Senhor. Do desprezo que se faz de vossos convites cheios de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das infidelidades daqueles que se dizem vossos amigos, nós vos consolaremos, Senhor. Do abuso das vossas graças e da falta de gratidão, nós vos consolaremos, Senhor. Das nossas próprias infidelidades e reconhecimentos do vosso amor, nós vos consolaremos, Senhor. Da incompreensível dureza dos nossos corações, nós vos consolaremos, Senhor. Da nossa longa demora em vos amarmos, da nossa frouxidão no vosso santo serviço, da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, do vosso longo esperar às portas do nosso coração, das amargas repulsas de que sois saciado, dos vossos suspiros de amor por nós, das vossas lágrimas pela ingratidão e faltas de amor da nossa parte, do vosso cativeiro de amor,
vós que permaneceis fechado nas nossas igrejas, do vosso martírio de amor. Divino Salvador Jesus, que do vosso coração deixaste escapar esta dolorosa queixa, eu procurei consolar-vos e não vos achei. Dignai-vos aceitar o pequeno tributo das nossas consolações e assistir-nos tão poderosamente com o socorro da vossa graça, que para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós vos pedimos, por vós mesmo, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.